Paula, no dólar, deixa eu pegar o gráfico do dólar aqui. O problema se você usar o 1 minuto no dólar, Paula, é que ele fica muito. O dólar ele não oscila tanto como o mini índice, né? Então, no caso, se você usa 1 minuto, a gente vai ter muitos dojis e muitos candles com corpos muito pequenos, sabe? Então, às vezes, acaba atrapalhando um pouco a sua análise em termos de leitura de candle e análise técnica por conta de ter vários dojis, vários candlezinhos pequenininhos, sabe? Que a gente acaba atrapalhando. Então, o que eu faço? Eu mudo para o M2, que no M2 o dólar acaba dando um pouquinho mais de facilidade de análise. Mas em termos de qual o melhor tempo gráfico para operar o mini dólar, eu diria que M2 e M5. Isso no caso se você não tem um gráfico de ticks. Se você tem um gráfico de ticks na sua plataforma, eu colocaria no 528 ticks, que aí você vai ver que dá uma limpada bastante significativa no gráfico do dólar, e a gente consegue pegar bastante entrada com base em análise técnica e leitura de candle. Para definir resistência e suporte, Paula, isso faz parte do plano de trade, né? O que eu faço com relação ao plano de trade, eu mudo para M15. Então, no caso de tirar isso daqui que estava marcado já, a suporte e resistências em qualquer ativo, independente se é dólar ou não. Sempre toca para o M15 e os tempos gráficos maiores para você ter um pouco mais de filtragem do que está acontecendo num tempo gráfico maior e num tempo maior de trading daquele ativo. Então, por exemplo, M15 eu vou lá e faço isso aqui. Ó. Aqui eu já sei que deixa eu mudar aqui a cor só. Aqui eu já sei que a gente está batendo no nível de resistência no dólar. A gente está exatamente lá, né? Porque a gente tem aqui dois topos e a gente tem aqui uma região de pullback que aconteceu antes. A gente vinha descendo, aí a gente deu um gap de queda aqui, ó. Caímos em gap de queda, subiu para essa área aqui, depois voltou de novo, topo duplo, depois continuou descendo. E agora recém está testando aquela área lá. Então, para definir suportes e resistências, o que eu faço? M15 e pego aqui esses topos e os fundos principais. Aqui teria outro, aqui em cima teria outro, e aqui em cima teria outro, e lá em cima teria outro também. Então o que acontece? Para que eu faço isso no M15? Eu poderia fazer isso em qualquer tempo gráfico, na verdade. Só que se quanto menor for o tempo gráfico, mais linhas, mais topos e fundos você vai ter. Então o que acontece? Se você está num tempo gráfico, por exemplo, M1, M2, fazendo esse tipo de marcação de suporte e resistência, você vai ter daqui a pouco 300 milhões de linhazinhas, uma do lado da outra, assim, ó. Aí acaba atrapalhando toda a nossa análise, né? A gente acaba, putz, já estou em cima aqui, vou comprar em cima da resistência, vou vender exatamente numa linha de suporte, então acaba atrapalhando. M15 para marcar esses níveis, ou M30 se você achar que de repente o M30 facilita mais, você percebe que quanto mais limpo o gráfico, melhor para nós, né? Mas a M15 dá uma filtrada, mas também não tira tanta informação. Quanto mais linhas acaba atrapalhando e a gente acaba até evitando o trade por conta de estar já em cima de alguma linha que a gente marcou. Mas quando vê, na verdade, se a gente troca para um tempo gráfico maior, aquela linhazinha lá era só um candlezinho. Por exemplo, aqui um candle bem pequenininho, subiu, a gente já marcaria uma linha, mas não precisa ser tão fundamentado assim o nosso gráfico em termos de marcação de suporte e resistência. Porque qual que é a moral? Suporte e resistência não é simplesmente um, um topo ou um fundo. Na teoria, sim, mas em termos de análise técnica, se eu jogar por M1, por exemplo, eu vou perceber aqui que eu tenho vários topos. Aqui tem um topo, aqui eu tenho mais um topo, eu tenho um topo um pouquinho mais baixo aqui. Então, o que acontece? Esses aqui não são níveis de resistência, são apenas movimentação do gráfico. Agora, quanto maior for o tempo gráfico, M15, por exemplo, aí sim a gente vai ter níveis que realmente o preço chegou lá, teve um price action um pouco mais demorado e a partir daí a gente define esse suporte e resistência. Então, aqui níveis de resistência todos marcados e aqui embaixo a gente já teria suporte aqui nesse nível. Aqui embaixo um bom suporte aqui, que a gente desceu, batemos aqui, subimos, depois a gente enrolou um pouquinho aqui de novo, um fundo duplo, e aqui a gente teria um outro fundo duplo aqui embaixo. Então, por exemplo, quando a gente faz isso no M15, Paulo, a gente vai ter praticamente quase que umas 2 ou 3 semanas de informação para nós. A gente vai praticamente precisar fazer isso aqui de novo daqui umas 2 semanas, né? Porque até chegar lá em cima, pode ser que chegue daqui a 1 ou 2 semanas. Então,
Normalmente a gente faz isso uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas e depois vai só atualizando esse tipo de informação para nós, né? Isso também facilita bastante essa parte de suporte e resistência. Everton, segunda-feira, cara, é o que eu falei agora. O dólar chegou exatamente nesse nível de resistência. Então, que a gente estaria esperando, no caso? O que eu estaria esperando para segunda-feira? Eu sei que eu tô lá em cima naquela resistência que por 2 vezes a gente formou no topo duplo, exatamente naquele nível, né? Aqui, topo, descemos, topo duplo. Qual que seria então uma ideia de um plano de trade para segunda-feira ou para o próximo dia de trade que você estivesse operando? Eu precisaria ver o dólar aqui nesse caso não conseguindo passar desse nível para mim poder abrir uma operação de venda com base na confirmação de força vendedora, com meu objetivo nesse nível aqui. Deixa eu mudar as cores aqui para ficar um pouco mais visível. Com os objetivos logo abaixo aqui nos topos, nos fundos, no caso, que se a gente abre a operação de venda nesse topo duplo, exatamente naquela resistência. Agora, digamos que a gente abra em gap de alta e estoure essa resistência aqui e abre, por exemplo, aqui em cima. Qual que é a principal tipo de análise que a gente vai estar fazendo, então, no caso, segunda-feira, se o dólar abre em gap de alta, rompendo essa resistência aqui. A gente sabe que esse aqui tem um topo duplo, a gente sabe que aqui era um topo duplo também, aqui atrás, e a gente sabe que ali teve um gap de queda, um gap de queda de baixa, abrindo aqui e rompendo esse nível aqui também. Então a gente sabe que essa linha aqui, do 32,14 e meio, super forte pro lado do dólar. Então se abrir em gap de alta, no caso, eu vou estar esperando um pullback para esse nível, porque é aquela coisa que eu sempre falo, né? Abrir um gap de alta, a ponta vendedora vai atacar o gap. Por quê? Qual que é o objetivo da ponta vendedora? É sempre em gap de alta. O objetivo da ponta vendedora em gap de alta é sempre fechar o gap ou ir para os fundos e para os fundos mais próximos. Então, se a gente abre aqui em alta, eles vão com certeza tentar testar esse nível de novo que eles acabaram de romper e é um nível importante do gráfico. E a partir daí, se confirmar mesmo esse gap, esse rompimento de gap, eu quero ver força compradora aqui para poder continuar subindo em direção. A gente tem um fundo topo aqui em cima, em direção àquele topo e esse topo aqui. Tranquilo. Agora, em relação ao índice, vamos ver o índice. M15, vamos jogar lá. O M15, então, aqui a gente já define que a gente está no nível de suporte. Né? Apesar de a gente estar lá em cima do gráfico, você pensa, pô, como é que a gente está em suporte se a gente está lá em cima do gráfico? Primeira coisa é que esse nível aqui atrás a gente teve uma consolidação do gráfico. Deixa eu mudar a cor aqui também. Consolidação do gráfico, certo? Consolidando aqui, indo de forma lateral, rompeu, aí começou a voltar para cima. Qual que é então a moral? Estamos em nível de suporte, porque é aquela coisa sempre que eu sempre falei. Quando a gente está em um nível de consolidação de gráfico e a gente rompe esse nível para cima, normalmente no retorno dessa consolidação, a gente pode ter um nível que serve como suporte. Então, beleza, a gente rompeu aqui a consolidação anterior e a gente está sentando nesse nível aqui em cima agora. Qual que seria o meu planejamento para segunda-feira? Eu sei que a gente tem uma possibilidade de continuar subindo e abrir em gap de alta para tentar tirar esse topo aqui. E a partir daí, caso a gente abra em gap de queda, eu sei que o principal objetivo da ponta vendedora vai ser voltar para aquele nível de suporte, de consolidação ali embaixo. Que provavelmente vai parar antes por ter esse nível, essa super subida aqui do mini índice. Então provavelmente a gente vai estar testando esse nível aqui também do meio do gráfico. Porque ele vai ser o quê? Vai ser um 50% Fibonacci, toda essa subida, ou 61,8% Fibonacci. Então, qual que é o planejamento de abertura de mercado de segunda-feira, no meu caso, que se eu estivesse fazendo isso? Eu estaria esperando uma abertura fraca para o lado comprador nesse suporte e olhando para os objetivos da ponta vendedora em direção aqui aos 50% dessa subida maior, ou o suporte dessa consolidação que havia recém-rompido anteriormente. E caso a gente abra com força compradora, dando continuidade aqui desse suporte, meu objetivo estaria ali naquela máxima que era do dia anterior, no caso de ontem, e a partir daí, só olhando o tempo gráfico maior para poder identificar qual que seria o próximo nível.
Se a gente voltar bem para trás, a gente identificaria esse nível, né? Porque faz muito tempo que o índice não chega naquelas altas lá em cima. Olha lá, então é exatamente lá mesmo, aquele meu próximo topo em nível de resistência pro lado do índice. Porque a gente marcou aqui ainda no H1, um dos maiores tempos gráficos que existem. H1 a gente marcou esse topo aqui, ó, né? E coincidentemente, esse topo ali coincide com esse nível de consolidação anterior ali, ó. A gente tem uma consolidação aqui também, olha só. Consolidação, que é aquele topo que a gente marcou no H1 lá atrás, e um pouquinho acima, consolidação de novo. Ou seja, pro lado comprador, a gente está bem mais forte do que pro lado vendedor. Então, obviamente, a gente está uma tendência de alta. Então, segunda-feira eu já estaria esperando confirmação compradora para ir em direção àqueles topos, ou fraqueza vendedora, fraqueza compradora, para ir em direção a esses fundos aqui embaixo. No caso, esse seria o tipo de plano de trade que eu faria para segunda-feira, Everton. Fala, Paulo. Paulo Henrique, pode falar, cara. Paulo, daqueles candles de reversão, eu diria que o mais forte são sempre os que têm mais de um candle. No caso, eu diria que o Estrela da Manhã e o Estrela da Noite são os dois candles mais fortes, os dois sinais de candles mais fortes. O Estrela da Manhã vai ser aquele que a gente tem lá em cima, uma confirmação de força compradora. Aí a gente vai ter um sinal de fraqueza compradora, pode ser um doji ou um candle pequenininho. E a partir daí a gente vai ter um candle vermelho, né, vermelho passando da metade desse candle aqui primeiro, o vermelho mostrando força vendedora. Então eu diria que Estrela da Manhã e Estrela da Noite são os dois mais fortes. E Estrela da Manhã, no caso, é a mesma coisa que o contrário, né? O candle de força vermelho, com candle pequenininho, vermelho ou verde, tanto faz, ele seja pequeno, e o terceiro candle verde passando da metade. Aqui é uma coisa que eu observei bastante, Paula, é que no índice dólar acontece muito esses dois sinais e na maioria das vezes eles dão a continuidade e dão gain. Então, por exemplo, se a gente tá, deixa eu pegar aqui embaixo, por exemplo, marcar o M15. Então, por exemplo, aqui no topo do gráfico a gente está aqui em cima, certo? Além de ter formado aqui 4 passos, né? Topo, topo mais baixo, fundo, candle de força rompendo fundo. Além disso, esse sinal aqui é esse que eu tô falando para você agora. Estrela da noite, né? Aquele que tem um candle forte verde, candle pequenininho e o candle pequeno passando da metade daquele pequeno. Estrela da noite vai direto aqui pro fundo mais próximo depois da minha enrolada. Deixa eu pegar mais um aqui. Aqui, estrela da manhã. No caso, às vezes a gente pode ter esse tipo de variação, tá, Paulo? Não precisa ser, não precisa ser sempre três candles, um grande, um pequeno e um grande. No caso aqui a gente tem aquele inicial da estrela da manhã, candle vermelho grande. A gente tem aquele candle pequeno mediano. E na teoria, para formar aquele sinal da estrela da manhã, a gente teria que ter esse terceiro candle passando da metade, né? Só que no caso a gente tem dois pequenos aqui. Então, se a gente for, por exemplo, fazer um tipo de análise, a gente poderia também considerar esse sinal aqui como aquele sinal, né, do estrela da manhã. Então a gente percebe aqui, deu o sinal, confirmou, bom, a gente sobe direto. Aqui, no pullback, estrela da noite. É o que eu falei para você aqui de novo. Não, ali não é. Aqui, estrela da noite. Aqui em cima, estrela da noite. A maioria dos topos vai ter a maioria mesmo vai ter esse tipo de sinal aqui, estrela da manhã. Aqui embaixo fez subir em direção ao primeiro topo. Lá em cima, estrela da noite. Aqui embaixo fez subir tudo isso daqui, estrela da manhã. Esse aqui, então, respondendo a sua pergunta, qual daqueles sinais é o mais forte? Eu diria que é o estrela da manhã e o estrela da noite. Você encontra esse sinal aqui muito seguido, tanto no índice como no dólar. Aqui no dólar também acontece muito ele, olha só. Nos 2 minutos é confiável também, independente do tempo gráfico. Aqui, ó, por exemplo, a gente teria a gente estava descendo aqui, olha só, a gente estava descendo, a gente fez esse fundo, né, tô marcando aqui no M15, né? Subimos, aí quando a gente desce de novo, fazemos candle de força, mas a gente já estava exatamente naquele nível que a gente marcou, então a gente não entraria aqui com candle de força no suporte, né?
Então ele não entraria, desceu de novo, quando desce de novo, olha o que acontece lá. Estrela da manhã. Vai para onde? Direto para aquela resistência. Então, independente do ativo, no caso, qualquer ativo, na verdade, o Estrela da Manhã e o Estrela da Noite são os dois mais fortes daqueles 13 que eu passei. Agora, se não, por exemplo, não aparece o Estrela da Noite ou o Estrela da Manhã, qual que seria o próximo, né? Da sequência, o mais forte, eu diria que seria o Nuvem Negra e o Piercing. O Nuvem Negra e o Piercing, a gente sabe, né? A gente tá aqui, Nuvem Negra a gente vai estar subindo, candle de força verde, e o próximo candle vai vir para cá e vai passar da metade. Né? Candle vermelho vai passar da metade. É quase que no caso, no intraday, a gente não vai ter o gap de alta, que no caso seria um dos parâmetros para formar um estrela da manhã. Né? A gente está subindo, candle de força verde, aí abre no gap de alta e vem um candle de força vermelho passando da metade. Quando a gente está no intraday, por exemplo, 2 minutos ou 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, a gente não tem esse gap, né? Porque não rola gap às vezes no intraday, durante o dia. Então, não precisa sempre ter o gap. Às vezes pode ser na mesma abertura, no mesmo fechamento, mesmo nível. O importante é que passe da metade. Então, no caso, você pode perguntar, tá, mas aí não vai ser um harami, porque tem um corpinho pequeno, e pode ser considerado tanto um harami como um estrela da manhã, como o nuvem negra. A diferença é que vai passar da metade, o harami não passa da metade, o harami fica paradinho lá pequenininho, ou um pouquinho mais aqui na metade, mas se passou da metade é um nuvem negra. E o piercing, mesma coisa, a gente vai estar lá embaixo, descendo, e a gente vai abrir em gap de queda e subir. Nem sempre vai ter o gap, pode ser na mesma abertura, mas desde que passe da metade, a gente pode considerar como piercing. Então, respondendo a pergunta, estrela da manhã e estrela da noite, e na sequência, o nuvem negra e o piercing. Nos 2 minutos, nos 5 minutos, qualquer tempo gráfico. O tempo gráfico que ele aparecer, pode confiar que é um sinal, um dos mais fortes. Agora, a questão é que quanto maior for o tempo gráfico, consequentemente, vai ser também maior o tempo para você entrar. Então, se você está olhando, por exemplo, 15 minutos, um sinal aqui pegando esse aqui, por exemplo, se você vai entrar após o fechamento do candle verde, você vai ter aqui já quase 7 pontos no dólar, né? Então, a diferença é que quanto maior for o tempo gráfico, mais pontos vai levar para você fechar o candle e poder entrar logo após aquele candle de confirmação. Se passar da metade do candle anterior, é mais forte, sim. Everton, no dólar, dia 12, rolou 4 passos para frente das 11 horas. Ontem, deixa eu ver. Qual o tempo gráfico? Qual o tempo gráfico você viu? M2, cara, 4 passos M2 no dia 12. Só se você estiver falando desse pedaço aqui. Porque tirando esse pedaço aqui, não rolou. Agora, se for M2 pro lado de venda, rolou aqui em cima, né? 4P. Direção, fechamento do gap. Sandro, Portes, o índice tem um horário de forte entrada de fluxo, que nessa época do ano é às 10h30. Quando você está operando, você leva em consideração isso na análise. Cara, a questão de fluxo, de aumento de volume e de maior oscilação é independente para mim. Na verdade, quanto mais gente tá, quanto tem mais volume, mais oscilação em qualquer momento do dia, para mim é perfeito. Não é uma questão que eu levo em análise, tipo, putz, agora tá entrando muito volume nesse horário, o que eu faço agora, qual que é a minha análise, como é que eu vou me comportar. Isso tem que estar sempre preparado. Agora, a questão de saber aonde você vai estar entrando com relação a isso e saber usar isso ao seu favor, por exemplo, se a gente está perto das 10h30 e começa a entrar mais fluxo no índice, começa a ter mais volume, o pessoal começa a entrar com lote maior. Você tem que saber que você deve usar isso sempre a seu favor em termos de análise. Se você está olhando, por exemplo, você está olhando pro tape reading e está sabendo onde é que está aqueles níveis principais de onde a galera está entrando com a mão mais forte, você pode usar isso a seu favor. Mas é uma coisa que vai
prejudicar a minha análise ou fazer eu ter um pouco mais de cautela ou, sabe, alguma coisa assim. É normal, mais fluxo, mais volume, mais pessoas, mais contratos sendo negociados, para mim não tem problema. Desde que eu tenha os meus níveis marcados no gráfico, desde que eu tenha o meu planejamento de que eu estou fazendo, onde é que o gráfico está indo, onde é que deveria eu estar saindo, caso eu entre nessa operação, para mim, independente, pode acontecer qualquer coisa, pode até sair notícia. Né? Agora, uma coisa que realmente faz eu ficar mais cauteloso e ter um pouco mais de calma na hora de operar e às vezes até nem operar, é quando sai uma notícia das mais principais, das mais importantes aqui nos Estados Unidos, que é, por exemplo, quarta-feira, se eu estou operando óleo, sai notícia dos inventórios do óleo às 10h30. Esse horário eu não chego nem perto do gráfico porque eu nem quero estar envolvido nesse tipo de coisa, porque é uma loteria completa. Né? Então é sempre uma questão de saber o que realmente afeta o gráfico, independente do que seja. No seu caso da sua pergunta do fluxo, você dá uma olhada, ver se aquilo realmente afeta muito o gráfico e a oscilação e se gera alguma coisa, por exemplo, se atrapalha a análise, se de repente você está vendo que vai dar compra e por conta desse fluxo que você fala, a análise não respeita, mesmo com sinal de compra o negócio cai, sabe? Se você tem que sempre analisar para saber se aquilo afeta. Agora, se é normal, se as coisas continuam funcionando, não tem problema. Nem estresse. Paula, lembro que você falou sobre a regra das 2 tentativas para operar. Pode explicar essa regra novamente, por favor? O... Essa aí, na verdade, se chama balde de água fria. Que, na verdade, é exatamente isso que aconteceu aqui no índice, Paula. Aquela coisa, quando a gente tá. É uma coisa. Isso é com base até em psicologia. Quando a gente está tentando uma coisa e não dá certo na primeira vez, a gente sempre costuma ir lá e tentar mais uma, né? Aí não deu de novo, aí, putz, a gente dá uma desistida, a gente para ver o que está acontecendo, para reavaliar a situação. E no mercado é a mesma coisa. Por exemplo, aqui, super candle de força. Concorda? Candle gigantesco de força total. Fechou o candle, a maioria das pessoas já estariam comprando isso daqui, comprando o índice, porque achavam que por algum motivo ia continuar subindo. A diferença aqui é que isso aqui é um candle stop. Como é que você sabe que é um candle stop? Porque aqui a gente tem um nível do gráfico aonde estaria acontecendo os stops. Aqui a gente começou a descer, tentou aqui formar um 4 passos de quedas, desceu, subiu, desceu, não deu certo aqui, explodiu para cima e pegou os stops de todo mundo que estava vendendo aqui. Então, por exemplo, se você vende aqui em cima, Paula, no caso, o seu stop vai, obviamente, justamente aqui em cima, certo? Em cima do seu ponto de entrada, em cima daquele topo. Quando a gente passa daquele nível ali, estourando aquele nível, aciona o stop de todo mundo. Todo mundo que estava com o stop ali parado de compra, acionou e a gente continuou subindo. O problema que faz isso aqui realmente ser um candle de stop é que logo após o fechamento do candle, nenhuma continuidade. Eu até fiz um vídeo agora, semana passada eu fiz um vídeo, não sei se foi semana passada ou nessa semana agora, falando sobre rompimento sem continuidade. Não sei se você chegou a dar uma olhada. Rompeu esse topo aqui, sem nenhuma continuidade, candle de stop. 2 dojis, descemos. Aqui, então, no caso, seria a primeira tentativa daquela estratégia de 2 tentativas para operar. A tentativa de continuar subindo, certo? A gente está subindo aqui. Obviamente, a gente está subindo, descemos um pouquinho no pullback, subimos. Primeira tentativa de continuar subindo o movimento anterior. A gente desce, descemos. Show de bola. Pullback para os 50% daquela subida anterior, normal. Só que quando a gente sobe de novo para a segunda tentativa, a gente toma uma paulada aqui. Ó. Olha a ponta vendedora lá dando uma paulada em quem está tentando comprar, já colocando um topo mais baixo. Topo aqui, topo mais baixo, força vendedora. Então, qual que é a moral daquela estratégia de esperar 2 vezes a segunda tentativa para esperar realmente aquela confirmação e entrar? A moral é que muitas vezes a gente vai subir uma vez, vai descer e vai tentar uma segunda vez subir. E nessa segunda vez vai falhar e aí sim vai reverter. Só que a questão é que acontece. Se você, por exemplo, sempre esperar pela segunda tentativa, algumas vezes ela não vai acontecer e a gente realmente vai descer direto. Né? Aí você pensa, putz, não peguei, eu fiquei esperando a segunda tentativa, ela nem aconteceu. Aí isso é uma questão de realmente
decidir isso, que você sempre vai esperar a segunda tentativa, só para não ter aquela questão de repente, chateação ou frustração de, putz, não peguei, deveria ter pegado, na próxima eu pego. Aí quando vê, você entra na primeira da próxima vez, aí vem a segunda tentativa e pega o seu stop, e putz, da próxima vez eu vou esperar a segunda vez, sabe? Tem sempre que definir isso antes. Então, explicando a segunda tentativa, a gente vai subir, tentando continuar o movimento, vai descer. Na segunda tentativa, a gente vai ver fraqueza de continuidade e força para o outro lado. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui para entender melhor isso. Então, por exemplo, aqui de novo, a gente está descendo. Vamos descendo. Aí a gente sobe aqui, colocamos um fundo. Aqui a gente começa a subir. Primeira tentativa aqui de continuar. Quem vem, então, a segunda tentativa. A gente tenta de novo, mais uma vez, não consegue. E já começa aqui a ponta compradora a atacar essa tentativa de descer de novo da ponta vendedora. Atacando aqui a segunda tentativa deles de passar desse nível aqui, ó. Aqui eles vieram para a primeira tentativa de passar desse nível, subiu. Segunda tentativa de passar desse nível, a ponta compradora já atacando aqui. Olha o tamanho dessas velas aqui. O tamanho dessas sombras aqui, né, dos pavis. Né, compradores atacando e formando força compradora. 4 passos aqui, continuando subindo. Então, de forma assim, para simplificar, segunda tentativa, na maioria das vezes, vai rolar um topo duplo ou um fundo duplo, nem sempre. Às vezes pode rolar, no caso aqui, um fundo mais alto, ou naquele caso que eu mostrei lá antes, um topo mais alto na segunda tentativa. Então nem sempre vai ser um fundo ou um topo duplo. Mas o importante é saber que eles sempre, na maioria das vezes, tentam uma segunda vez e aí acabam tomando um balde de água fria, né? Tentando continuar e acaba terminando a festa aqui quando a gente realmente vê força do lado contrário em direção aqui aos fundos mais próximos. Deixa eu pegar mais algum exemplo aqui para você. Por exemplo aqui, abre em gap de queda. Deixa eu tirar um pouco dessas linhas aqui para não atrapalhar. Temos em gap de queda. Bom, lá embaixo. Aqui a gente coloca um fundo. A gente desce, a gente sobe. Quando a gente desce de novo, segunda tentativa deles de passar esse nível. A gente tinha esse nível aqui já antes. A gente desceu, tentou passar, não conseguiu. Sobe, segunda vez que estão tentando. Toma um balde de água fria aqui, segunda tentativa fracassada. Força compradora, deixando aqui então um fundo mais alto. Como eu falei antes, nem sempre vai rolar um fundo ou um topo duplo, mas várias vezes vai ter essa questão aqui de, no caso, um fundo mais alto e força pro lado seguinte, né? Pro lado a favor daquele movimento. Ou lá em cima, topo mais alto e força a favor da queda. É isso aí, Everton. Às 10h30 abertura aqui do mercado americano aqui pro Brasil, né? Na verdade, o mercado americano abre às 9h30. A gente tem 1 hora de fuso. Quando você opera aqui e posta seus vídeos, sua entrada é baseada no M2 ou M5. Qual você prefere por não ser de ticks? Eu prefiro M5 ou M1, cara, na verdade. Que tem aquela coisa que eu sempre falo, os tempos gráficos principais para você operar day trade é M1 e M5. O M2, ele fica um pouco no meio do caminho entre um e outro, e às vezes acaba dando algum tipo de análise um pouco contrária ao que está acontecendo no M1 e no M5. A grande vantagem do M2 é que ele filtra mais para você marcar níveis mais importantes. No caso, qualquer tipo de análise funciona em qualquer tempo gráfico. Mas se eu tiver que escolher, eu sempre escolho M1 ou M5 quando não tem ticks. Aí quando tem ticks, eu sempre vou pro ticks. Paula, o dólar é melhor o M2 porque justamente o dólar, ele acaba, o M2 e o dólar seria praticamente o M1 do dólar. Entende? Não tem questão de... Se, por exemplo, eu jogar pro M1 do índice, eu vou ter bastante oscilação, né? Normal. É um ativo que mexe mais. Se eu jogar pro M1 no dólar, eu não vou ter quase nada de oscilação, eu vou ter um monte de doji. Então, eu diria que no dólar o M2 é melhor, porque na verdade o M2 seria usado como o M1. Na verdade, a gente desconsidera o M1 do dólar porque o M2 faz a função do M1. Para a gente ainda ter um pouquinho mais de oscilação. Um pouquinho mais de força, de sinais e de análise. Não sei se você entendeu o que eu quis falar. No caso, o M2 seria o menor possível do dólar para a gente poder ter algum tipo de análise confiável. Porque se a gente jogar para M1 realmente não tem como. Agora M2
seria o mais baixo em comparação com o M1 do índice. Paulo, pode enviar a pergunta aqui, cara, é só escrever. Só escrever aqui a pergunta que eu vejo aqui. Por que o dólar oscila menos? Porque o dólar ele é um ativo um pouco menos. Não tem tanta influência como o índice. Se fosse, por exemplo, se eu tivesse que escolher entre operar o dólar ou operar o índice, por exemplo, em termos de oscilação durante o dia, o índice é bem maior. Mas em termos de confiabilidade de ativo em si, eu diria que o dólar ele só depende dele. O dólar é o dólar. No caso, o índice é um resultado aqui de todas as ações da Bovespa, né? Então, no caso, é a mesma coisa nos Estados Unidos. A Nasdaq é o resultado de todas as ações que estão na Nasdaq. E as ações, elas são apenas elas não dependem de, ou, por exemplo, não depende de outra ação movimentando para ela poder movimentar, sabe? Se não tem as ações, o índice não movimenta. Então o dólar não precisa disso, o dólar é só ele. Então por isso que acaba também tendo um pouco menos de oscilação durante o dia. Paulo, o mini índice do dólar aqui no Brasil, qual tempo gráfico você utiliza? M2 e M5, cara. No dólar. Se você tiver com gráfico de ticks aí, se a sua plataforma aceita gráfico de ticks, ou se o seu MetaTrader tem ticks, aí você joga pro 528. Porque você vai ver que o negócio fica bem mais visível. Mara, achei meio difícil operar no mini índice nesta sexta-feira, a partir das 14 horas. Meio de lado com muitas sombras, preferi ficar de fora. Deixa eu ver. Mini índice na sexta-feira. O mini índice é que depende do tempo gráfico que você estava operando, né, Mara? Se você estivesse operando, por exemplo, o M5, o tempo gráfico maior aqui, não teria tanta sombra assim, teria mais uma consolidação aqui. A partir das 2 horas, né, que é o que você falou. Mas aí, consolidação é aquela coisa que eu havia falado antes, né? Quando consolida o mercado, a gente sempre vai marcar a máxima daquela consolidação e a mínima daquela consolidação. A partir disso daí, é a mesma coisa de sempre. Rola aquela questão do suporte e resistência. Lá em cima é resistência, aqui embaixo é suporte. Apareceu força, a entrada logo após o fechamento em direção à resistência. Lá em cima apareceu força, entrada logo após o fechamento em direção ao suporte. Aqui embaixo apareceu força, entrada logo após o fechamento em direção à resistência. Lá em cima apareceu força, entrada logo após o fechamento em direção ao suporte. Aqui embaixo apareceu força, entrada logo após o fechamento em direção à resistência. E lá em cima apareceu força, aí já teria fechado o mercado e você teria feito 5 trades no caso. Mas é aquela coisa, com o mercado consolidado, às vezes a pessoa até me pergunta, pô, tô começando agora e o ativo que eu opero fica consolidado o dia inteiro. Eu gosto de mercado com tendência para ver que tá subindo, 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 eu vou lá e compro, ou descendo, 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 eu vou lá e vendo. Eu sempre falo a mesma coisa. Se eu tivesse que operar um único tipo de mercado a minha vida toda, com certeza seria mercado consolidado, porque é o mercado mais fácil de você operar. Você só precisa fazer duas coisas: marca lá em cima, marca lá embaixo, compra aqui embaixo quando fecha a força e vende lá em cima quando fecha a força, com o objetivo aqui embaixo e o objetivo lá em cima. Se eu tivesse que escolher, eu só operaria consolidação. O problema é que, às vezes, quando a gente está com tendência, por exemplo, estamos subindo aqui, né? Estamos subindo sem fim. O problema de quem está começando, por exemplo, é aí quando vê uma tendência e pensa, operar tendência é mais fácil do que operar mercado que só vai para o lado consolidado, né? A questão é que quando você está começando, você sempre pensa, tá, mas a gente já está aqui em cima. Será que vale a pena comprar? A gente subiu mais um pouco, será que ainda tá bom para comprar? E a gente subiu mais um pouco, será que a gente vai continuar subindo? Quando vem, daqui a pouco a gente subiu mais 350 pontos, né? Então, às vezes, acaba dando uma questão de indecisão se já subiu muito, se já movimentou muito quando a gente está em uma tendência. Agora, quando está em consolidado, é super fácil. Marca lá em cima, marca aqui embaixo, espera a força, fechou o candle, entra, stop logo abaixo, alvo logo acima, lá em cima fechou força, stop logo acima e alvo lá embaixo. David, boa pergunta, cara. Quando estamos em tendência
de alta no dia anterior e abrimos em gap de queda, qual é a tendência atual? A tendência atual é sempre de alta. Se o mercado, quando o mercado abre, a tendência atual é sempre a que vem seguindo a anterior. Agora a questão é saber aonde que vai ser aonde que vai ser esse gap de queda. Por exemplo, dando um exemplo aqui para vocês, a gente está subindo aqui, né? Normal, estamos subindo a tendência de alta. Se, por exemplo, na segunda-feira a gente abre em gap de queda aqui, exatamente aqui, eu te pergunto, o que você acha que vai ser? Vai ser tendência de queda ou vai ser tendência de alta? Na abertura, em gap de queda. Logo após uma tendência de alta, a gente vai estar uma tendência de alta mesmo assim. Aí a questão é você ver aonde que esse gap de queda está abrindo. Se a gente, por exemplo, desenhar aqui, a gente vai ver, putz, está abrindo bem nas 50% do Fibonacci. Então, na verdade, aquele gap de queda, muitas vezes, a não ser que o negócio abra aqui embaixo, né? Mas muitas vezes não vai desconfigurar aquela tendência do dia anterior, mas já vai ser usada como o pullback que teoricamente teria que ter acontecido naquela tendência. Então faz de conta que abriu aqui, a gente só marca um pullback para depois continuar subindo. Né? A tendência atual é de alta, então no caso a gente continuaria o movimento. Agora, a gente abre em gap de queda, a tendência do dia anterior é de alta, a gente abre aqui embaixo, sobe e começa a demonstrar fraqueza aqui no caso, aqui em cima, começa a demonstrar segundas tentativas, começa a demonstrar fraqueza de continuidade, aí a gente está revertendo a tendência e a gente vai mesmo em direção aos fundos. Paulo, quando você fala M2 e M5, seria gráfico de M5 5 minutos e M2 seria... O M2 seria 2 minutos, cara. No caso, não sei se... Não sei qual é o... Não sei qual é a plataforma que você está usando, mas para adicionar tempos gráficos, se você estiver usando o MetaTrader, você só vem aqui nessa parte onde tem aqui em cima os tempos gráficos, você aperta com o botão direito, aí você vai em personalizar. Aí aqui você escolhe os minutos que você quer colocar e só aperta em inserir, que aí ele vai aparecer aqui em cima. Mas M2 é 2 minutos, tá? E ticks é um negócio completamente diferente. É por isso que eu digo que o gráfico de ticks é o melhor tempo gráfico para você operar price action. Porque, por exemplo, se você está usando 528 ticks, cada candle vai ter 528 ticks dentro dele. O que seria um tick? Um tick seria uma transação. O tick seria um trade, no caso. Então, cada candle vai ter 528 trades acontecendo dentro dele. E nós, como traders, cara, a gente está aqui para operar preço, né? A gente está aqui para operar mercado, price action, análise técnica. Às vezes eu até fico meio, putz, por que existe gráfico de tempo? Porque a gente não está aqui para operar tempo. Um gráfico de 5 minutos pode acontecer muita coisa. Se eu tiver, por exemplo, com um gráfico de 133 ticks, por exemplo, bem pequenininho dentro dos 5 minutos, no gráfico de ticks estaria formando de repente uma bandeira. Enquanto que no M5 estaria formando um único candle, sabe? Então, se a sua plataforma aí oferece ticks, coloca lá para você dar uma olhada. Tito Portes, gostaria que você desse mais exemplos dos candles ensinados no gráfico M1, M5 e M15 no mini índice ou mini dólar para quem opera day trade ou scalp, principalmente quando está em consolidação. Os exemplos dos candles, cara, aqueles 13, né? Vou mostrar para você. Aqueles 13 é que você pode olhar para qualquer tipo de reversão, em qualquer gráfico que você olhar, sempre vai ser um daqueles 13. Pelo menos 99,9% das vezes vai ser um daqueles 13. Então, por exemplo, aqui a gente tem engolfo de queda. Isso aqui no gráfico M5, tá, cara? Engolfo de queda. Um candle verde pequenininho, um candle grande engolfando, com alvo aonde? No caso aqui no 50%, ou lá embaixo naquele fundo direto lá. Aqui embaixo a gente tem o quê? Harami de alta, que é aquele candle grande vermelho, e um pequenininho verde, no caso Harami, né? O candle... Em japonês, Harami significa grávida. Então, no caso,
a história por trás do Harami é que aqui o candle está grávido para um novo movimento. Então está descendo, engravidou para um novo movimento, a gente começa a subir. Outros candles. Martelo invertido, normal, aquele martelo invertido você já conhece, né? Igual um doji ou um enforcado, só que ele aparece aqui embaixo. Candle pequenininho, corpinho pequenininho. Lá em cima a gente tem sempre estrela cadente. Quando é martelo invertido aqui embaixo. Quando é lá em cima é estrela cadente. Então se esse sinal aqui tivesse aparecido aqui embaixo, ele seria chamado de martelo invertido. Mas como ele aparece lá em cima, é estrela cadente. Aqui a gente tem estrela da noite, que é aqueles 3 sinais, né? Candle grande, que na verdade que nem foi tão grande, mas candle pequenininho, e um candle grandão vermelho, no caso passando da metade daquele primeiro candle. Começa a descer, engolfo, estrela da noite, estrela da noite. Aqui a gente tem um engolfo de alta, né? Antes eu mostrei engolfo de queda, aqui a gente tem engolfo de alta lá embaixo, candle grande ou não, vermelho, e o próximo candle verde engolfando completamente e a partir daí subindo. Aqui de novo, estrelas cadentes. Aqui a gente tem o enforcado. Aqui é o enforcado aqui nesse cantinho. O enforcado é a mesma coisa que o martelo. Aqui embaixo a gente tem o martelo. A diferença é somente a posição. Se estiver aparecendo aqui embaixo, vai ser o martelo. Se estiver aparecendo lá em cima, vai ser o enforcado. Aqui a gente tem uma estrela cadente. Aqui a gente tem o harami de queda. O harami de queda. Antes eu mostrei o harami de alta. Estamos subindo. Engravidou de uma nova tendência, a gente começa a descer. Aqui um candle grande verde e o candle pequenininho dentro dele aqui no harami de queda. Aqui a gente tem um bom do martelo invertido, aqui embaixo. Aqui a gente tem aquele nuvem negra que eu estava explicando para a Paula antes. Aqui no caso não aconteceu o gap, aconteceu aqui a abertura no mesmo... na verdade que é um engolfo, não é nem no nuvem negra. Engolfo de queda. Aqui a gente tem estrela da manhã no pullback. Aqui a gente teve harami de alta. Lá em cima a gente tem harami de queda. Então, nos 3 sinais, cara, qualquer virada que eu posso pegar qualquer virada aqui. Vamos sortear uma virada. Né, que eu não consigo ver sinal nenhum, né? Vamos pegar essa virada aqui embaixo. Vamos ver o que tem lá. Olha lá. Estrela da manhã. Você pode pegar qualquer virada de tendência, sempre vai ser um daqueles 13. Mas é aí que tá a questão. Nem sempre um desses sinais vai representar uma reversão de tendência. É aquilo que eu expliquei, né? Às vezes nem sempre vai ser uma reversão de tendência, mas após ele tem grandes chances de reverter ou grandes chances de continuar a ir para os lados. O que normalmente esse sinal te dá, às vezes não te dá nenhum sinal de entrada, mas te dá um sinal para você ficar um pouco mais atento e pensar, bom, aqui a gente está tendo uma estrela da manhã, a gente está chegando em um nível de suporte, a gente pode começar a subir. Ou a gente pode começar a ir para o lado e a partir daí eu quero ver força para me poder confirmar que a gente realmente vai começar a subir. Entende? Às vezes o sinal não é um sinal de entrada que vai te dar, mas é um sinal para você prestar atenção que está vindo uma possível entrada na sequência, na confirmação de força, ou num outro sinal do lado que aparece. Às vezes aparece um estrela da manhã aqui. Aqui aparece um harami de alta. Aqui aparece um martelo, sabe? A gente pensa, putz, 3 sinais de alta na sequência, no mesmo nível, a gente está no suporte. Já compra e já coloca o stop logo abaixo e aguarda o movimento. Paula, como utilizar o Fibonacci para operar no início do dia? Você usa o Fibo para definir suportes e resistências ou só os topos e fundos anteriores? Eu uso o Fibonacci para definir suporte e resistência também. Então, no caso, por exemplo, tá cheio de marcaçãozinha aqui, mas olha só, se a gente definir aqui MH1, né, a gente tem bastante informação, bastante filtragem aqui, né, Paula? A gente então vai fazer o quê? Além, no caso, de eu ter esse nível de
de resistência lá em cima, que vai estar marcado no meu plano de trade para o dia seguinte, né? Que eu ter esse nível de suporte aqui embaixo, que é esse fundo H1 aqui, bastante informação comprensada. Meu único fundo após esse daqui vai ser lá embaixo, né? Eu tô aqui no mini índice, só que desse fundo aqui até lá embaixo são 1.200 pontos. Aí você pensa, putz, mas muito longe, né? Então o que eu faço? Fibonacci, lá de cima até aqui embaixo, e já pego aqui um outro nível aqui embaixo, que pode servir como suporte também. Então, para usar Fibonacci para definir suporte e resistência, eu faço também quando não tem fundos e topos mais próximos, né? Quando tem uma distância muito grande entre o próximo topo e o próximo fundo, e eu pego aquele meio de caminho em direção àquele nível. E para utilizar no início do dia, eu uso sempre a informação do dia anterior. Então, por exemplo, se eu tô, no caso vai abrir segunda-feira o mercado, eu tenho toda essa informação aqui, eu posso também marcar desde lá de cima, aqui embaixo. Eu vou saber que além desse nível aqui, eu vou ter um nível que tá bastante, que pode servir bastante como suporte, porque além de ser o fundo, é também aqui uns 50%, né? Então, no caso aqui, a gente tem uma coincidência de estar bem perto aqui. Então, essa areazinha aqui, bastante força, e aqui embaixo também, essa área aqui, bastante força por ser o 50 e por ser aquele nível que a gente marcou um tempo gráfico maior também. Essa seria a forma que eu analisaria, né, usando na abertura do dia. Então, no caso, se a gente abre em gap de queda dentro dessa caixinha aqui, eu já sei que a gente tem bastante força de estar, bastante chance de estar começando a subir, com o meu stop logo aqui abaixo e o meu alvo, por exemplo, no fechamento do gap, se a gente abre em gap de queda para dentro desse nível aqui. Mara, e se, por exemplo, um engolfo de queda, onde o candle vermelho, a metade é candle, é uma sombra, aguardo confirmação. Mara, se a gente tem o engolfo só leva em consideração o corpo do candle. Então, por exemplo, se a gente tem um candle verde e a gente tem o candle vermelho, uma super sombra, por exemplo, é um engolfo de queda mesmo assim. O sinal logo após o fechamento, normal. A sombra nesse tipo de sinal, no caso do engolfo, que só leva em consideração o corpo, não precisa ser esperada, tá? David, como eu defino os 50% do Fibonacci? É do topo ao fundo do dia ou é do movimento atual que devo considerar os 50%? Isso fica a seu critério, cara. Qualquer uma das duas formas são eficientes. O que eu faço é marcar os dois. Por exemplo, marcaria aqui esse movimento inteiro, até lá embaixo. Marcaria os 50% aqui. E também marcaria do dia inteiro, que no caso daria a mesma coisa. Mas no caso eu poderia marcar outros 50%, poderia marcá-lo desde lá de baixo. Marcar mais uns 50% aqui e adicionar mais um nível aqui no meio de toda essa subida, entende? Fica a seu critério mesmo. A questão do Fibonacci, ele é só um nível, ele é só uma ferramenta para te dar mais alguns níveis. Ele não é nada além disso, é só para te dar alguma coisa no meio do caminho, tá? Paulo, Suriel, tem um grupo onde existem alguns traders e os mesmos vão para o mini dólar para fazer um ponto ou até mesmo meio ponto. Porque esse medo, acredito que seguindo os passos dados por você, a intenção sempre será de 8 a 15 pontos, ou é difícil atingir essa pontuação no mini dólar? Cara, a questão de você ir para o mercado para pegar um ponto, meio ponto, isso até é uma coisa que eu havia falado Não sei se você chegou a fazer aqui o 10 vezes Gains, que é o curso grátis que eu tô dando aí. Então, na segunda aula eu falo sobre scalp. É isso que você tá falando de pegar um ponto, meio ponto, ser scalp, né? A gente chama de scalp porque scalp é poucos pontos. O problema com isso, cara, é que é o que eu falei lá. Muitos traders operam poucos pontos, no caso, um ponto no dólar, né? Que é tipo quase que o mínimo possível. Não porque eles gostam desse estilo ou não porque eles operam com uma mão gigantesca, por exemplo, 500 contratos, e eles querem realmente entrar e sair rápido só para pegar um lucro e cair fora. A questão é que muitas vezes a pessoa acaba operando scalp, não porque ela quer operar scalp, mas porque realmente ela tem medo. Né? É o que você falou ali no caso, porque esse medo.
é que o que acontece? Quando você abre um trade e você vê que o seu dinheiro está na mesa, ainda mais quando você está operando um dólar, onde o valor por ponto é R$ 10. Então, se você está operando, por exemplo, 10 contratos, você já está aí arriscando R$ 100 por movimentação. Para o cara que está recém começando, de repente isso pode ser um pouco pesado e ele acaba realmente fazendo scalp por conta de medo de ter que ficar muito tempo se submetendo ali ao risco de acabar perdendo dinheiro. Então, no caso, por que esse medo? Justamente pela questão de ser uma mão, de repente, maior, ou porque ele está, no caso, não está inseguro na estratégia que ele está usando. Agora, se o cara opera um contrato de dólar arriscando R$ 10 e mesmo assim tem medo, aí é uma questão já de lado bem psicológico, o cara tem que resolver essa questão com ele mesmo. Agora, se ele tá operando uma mão pesada, tipo 50 contratos, 100 contratos, e tá no dólar, ele pode até ir para um lado de um scalp, por questão do medo também, mas se ele estiver usando alguma estratégia específica de scalp, ele pode ter um pouco mais de tranquilidade. Agora, com relação a tirar 8 a 15 pontos no dólar, se isso é uma pontuação difícil de atingir, cara, o dólar ele mexe, por exemplo, num dia, vamos pegar aqui um dia de dólar, que é marcar no M15. Um dia de dólar deve movimentar aqui, deixa eu ver. Desde lá de cima até aqui embaixo, 46 pontos. Um dia de dólar movimenta 46 pontos. No caso, muitas vezes o dólar, quando ele define uma tendência, ele vai até o fim, no caso, subindo direto, vindo para os pullbacks e depois continuando. Quando o dólar define que vai para os lados, ele fica indo para os lados o dia inteiro. Então, qual que é a questão? Foi para o lado, consolidou, já sabe, vende lá em cima, compra aqui embaixo, aguarda a força, stop logo acima, stop logo abaixo. Tá subindo? Normal, entra no FR1 após o fechamento da linha do pescoço ou da continuidade de alta, ou usa os candles de força para te dar uma entrada logo após o fechamento. Com questão de 8 a 15 pontos, isso é uma questão mais de gerenciamento, de segurar a sua posição ou também do seu ponto de entrada. Então, no caso, se você entra, por exemplo, aqui no dólar, você entra exatamente aqui, você tecnicamente teria que estar saindo nesse topo. Então, de repente não vai dar 8 pontos ali, mas não por conta de não dar 8 pontos, porque obviamente subiu bem mais do que isso, mas por conta do seu ponto de entrada ter sido muito perto de onde deveria ser o seu ponto de saída. Então, é só uma questão de gerenciamento e de estar definindo o seu ponto de entrada com base em um alvo que seja atingível. Obviamente que sabendo que o dólar não mexe mais aí do que 60, 70 pontos por dia, né, uma média de 50, 40, 30 às vezes, você não vai querer, por exemplo, achar que vai entrar em um trade e pegar, por exemplo, 20, 50% de todo aquele movimento, né? A não ser que seja uma tendência, aí você pode pegar algo maior. Mas como muitas vezes ocorrem pullbacks, aí você vai estar saindo antes nas parciais ou entrando depois de novo para no final do dia, de repente, você pegar bastante pontos. Mas às vezes, em um trade, isso vai depender do seu ponto de entrada, da onde você deve estar saindo e também do gerenciamento que você está fazendo. Com certeza você vai ter chance de pegar 8 pontos no dólar. Esses dias aí o Everton até postou lá no grupo, né, Everton? Pegou 20 lá no dólar. E é isso aí, cara. É uma questão só de saber onde que tá entrando e onde é que você vai estar saindo. E o principal também é onde é que vai estar o seu stop. Paula, quando você vê uma dessas figuras, já começa a operar imediatamente ou ainda espera alguma confirmação? Paula, quando acontece algum daqueles sinais dos 13 em algum nível onde eu já estou planejando, por exemplo, né, fizemos aquele planejamento de trade, marcamos aqueles níveis lá, e lá naquele nível ou próximo dele acontece algum daquele sinal, o meu ponto de entrada é logo após o fechamento do candle e quando fechou eu entro. Eu não espero tipo mais um candle de força ou mais alguma coisa. Né? Quando aparece aquele tipo de coisa, eu já fechou, eu entro com meu stop já ajustado logo acima do sinal ou abaixo ou acima daquele suporte de resistência que a gente está batendo. Aí fica uma questão de critério. Você pode esperar de repente mais um candle ou esperar mais um candle de força, alguma coisa assim. Aí fica, no caso, a seu critério, né? O que eu faria é, eu entro já direto, fechou, né? Fechou, eu entro. Eu nunca entro também no meio do negócio fechando, senão ele sempre volta quando vê desfase, descaracteriza aquele sinal. Sandro, Portes, o que é FR1? FR1 é a estratégia de continuidade de tendência, onde você entra logo após os pullbacks, esperando seu ponto de entrada no rompimento do pivô que o pullback deixou, ou pela leitura de candle, identificando aquele nível do pescoço.
David, os candles de indecisão sempre vão representar fraqueza? Candles com sombras grandes representam fraqueza? Ou tudo isso depende de onde isso acontece? E após um super candle de força e logo após aparece um doji, isso demonstra fraqueza? Cara, o principal sobre candles de fraqueza e indecisão, né, eles sempre devem estar aparecendo em lugares onde teoricamente a gente teria que estar mostrando decisão. Então, por exemplo, faz conta que a gente está descendo aqui. Aqui tem um ótimo exemplo para mostrar isso. A gente tem aqui esse nível de suporte aqui embaixo, que formou um fundo duplo, certo? Indecisão, subimos, só que quando chegou lá, respondendo a sua pergunta, a gente teve um candle de força, mas após o candle de força foi um candle de indecisão, certo? A diferença e a análise que a gente faz é o seguinte, a gente está em um nível de suporte, show de bola. Quem é que deveria estar mostrando força aqui no suporte? É a ponta vendedora que deveria estar mostrando força aqui no suporte? Eles mostraram. Não. Eles mostraram força, beleza. Mas não é eles que têm que estar mostrando força aqui no suporte. É a ponta compradora. Então, quando a gente tem força, por exemplo, um candle gigantesco aqui e um candle de indecisão sem nenhuma continuidade, normalmente a gente vai ter na sequência algum candle de força para o lado seguinte para mostrar que a gente realmente está em um nível importante para continuar subindo. Então, respondendo a sua pergunta, candles com sombras grandes representam fraqueza? Nem sempre. No caso, na maioria das vezes sim, mas nem sempre vão demonstrar fraqueza. Depende do lugar onde eles estão aparecendo. Então, por exemplo, aqui embaixo, se tivesse aparecendo candles com sombras gigantes aqui sim estaria mostrando fraqueza, porque a gente está em um nível de suporte e a ponta vendedora está mostrando fraqueza de rompimento. Agora, quando a gente está, por exemplo, subindo, estamos subindo. Deixa eu colocar no M1 aqui que foi mais fácil. Por exemplo, a gente está subindo, subindo, subindo. Quando a gente começa a ter dojis, isso é normal. Não tem como todos os candles ser de força no movimento. A gente sempre vai ter algum candle pequeno ou algum candle a mediano no meio do movimento. Nem sempre eles são de fraqueza, como eu falei antes, depende do lugar onde ele está aparecendo. Então, por exemplo, aqui em cima, né, a gente está subindo, faz conta que você está vendo isso daqui, você vê, bom, estamos demonstrando força compradora, um pouco de fraqueza, aí a gente continua subindo e chega lá em cima, a gente mostra um engolfo de queda. A gente desce, a gente sobe de novo, vem para a segunda tentativa, né, que a Paula tinha perguntado antes, e aqui acontece o quê? Fraqueza. Então aqui, o que seria, no caso de candles pequenos, aqui a gente leria como fraqueza. Por quê? Porque a gente está em um nível importante, a gente acabou de formar um topo ali em cima, a gente voltou para ali e realmente mostrou fraqueza de continuidade, e após isso, boom, força. Então, David, depende do lugar onde você está olhando isso. Se, por exemplo, estiver aparecendo no meio do movimento, nem sempre vai ser fraqueza, porque todo movimento precisa de não tem como ser todos os candles de força gigantescos. E por sinal, olha só um piercing aqui. Gap de queda no meio do dia. Mara, dê um exemplo de estratégia scalper. A melhor estratégia scalper que você pode usar, Mara, é a estratégia do candle de força. Vou te mostrar aqui como é que funciona. A primeira coisa que a gente vai fazer na estratégia do candle de força, Mara, a gente vai identificar a tendência. Porque se você quer fazer scalp, a melhor vantagem que você pode dar para você mesma é operar a favor da tendência. Então, por exemplo, estamos subindo, normal. Agora a gente vê que a gente está subindo, né? Mas se, por exemplo, a gente está no início do dia e você quer saber, bom, será que a gente está subindo ou será que a gente está descendo? Como é que você faz para decidir isso? Se a gente está subindo ou se a gente está descendo? Ou você faz análise de fundo e de topo. Então, no caso aqui, a gente teria um fundo. Aqui a gente teria um topo. E aqui a gente teria fundos cada vez mais altos. Então, para definir uma tendência de alta, a gente vai precisar de fundos mais altos e topos mais altos. Então, a tendência de alta só se define aqui nesse caso. Só que a gente tem confirmado que a gente tem uma tendência de alta, porque a gente tem fundos mais altos e topos mais altos. Então, show. Definimos a tendência
A gente está subindo. Qual que é o objetivo? Qual que é então a estratégia do candle de força a favor da tendência? A gente vai sempre esperar um candle de força a favor da tendência. Nesse caso, aqui, um candle de força verde. A gente tem um candle de força verde. Aqui a gente tem um candle de força verde. Aqui a gente tem um candle de força verde. Aqui a gente tem um candle de força verde. E aqui a gente tem um candle de força verde. A gente poderia entrar em qualquer um desses aqui, menos esse aqui. Que menos esse aqui. Porque a grande vantagem de você estar usando a estratégia do candle de força a favor da tendência é que você tem que ter o topo candle de força aqui, o seu stop vai logo abaixo dele e o seu objetivo normal no primeiro topo. Agora, se você entra nesse aqui, esse primeiro topo aqui já estaria bem perto. A gente poderia estar usando esse segundo topo aqui em cima. Só que quando a gente tem esse candle de força aqui que eu falei que a gente não poderia estar entrando, a gente estaria exatamente naquela máxima do dia. Então, provavelmente esse candle de força aqui a gente não estaria entrando porque a gente está na máxima do dia, né, Mara? Então a gente não quer. Onde é que seria o nosso. A gente não saberia onde é que seria o nosso alvo, né? Então, Ué, voltou? Calma aí, gente. Deixa eu voltar aqui. Todo mundo vendo aí? Todo mundo vendo aí? O pessoal falou que caiu aí. Voltou agora? Voltei aqui. Ah, show, show, show. Então, olha só. Continuando, Mara. Estratégia do candle de força a favor da tendência. O principal é saber que a gente vai estar esperando os candles de força verde. A gente vai estar entrando logo após o fechamento do candle de força. Stop logo abaixo, objetivo no fundo. Quanto mais alto aquele candle de força começa a aparecer, mais perto dos objetivos a gente vai estar chegando, né? Então, cada vez mais próximo dos objetivos, menos chance a gente vai ter de executar ele, menos gain a gente vai ter. Então, qual que seria a moral? A moral da estratégia do candle de força a favor da tendência? Sempre espera vir o pullback. Então, por exemplo, se a gente está subindo aqui também, já está subindo, tem um candle de força, posso entrar depois dele? Não, porque a gente não tem nenhum topo lá para trás e a gente não tem pullback. Agora a gente desce aqui, viemos para o pullback. Candle de força. Podemos entrar após ele? Sim. Joga o stop logo abaixo, viemos do pullback e o objetivo lá naquele topo que é o primeiro topo que a gente tem. A gente chega depois lá. Depois aqui embaixo, candle de força, viemos para o pullback de novo. Candle de força, bem perto daquele topo, mas até que dava. Jogamos aqui um stop aqui embaixo e o objetivo ali naquele primeiro topo. Então, resumindo, Mário, você sempre vai querer entrar em trades a favor da tendência se você está operando scalp, e você sempre vai querer entrar em trades após o candle de força que vai vir logo após o pullback. Nunca entra em candle de força quando a gente já está movimentando. A gente não quer ver força quando todo mundo está vendo que o mercado está subindo. A gente quer ver força depois que a gente vem para um pullback. Entende? Isso é principal. Isso é principal que tem que entender. A gente precisa ver força quando a gente vem para o pullback e a ponta vendedora está tentando atacar os compradores. No caso, a gente está subindo, vem para o pullback. O que é o pullback? Ponta vendedora atacando. É ali que a gente precisa ver força. A gente não pode ver força lá no topo do gráfico. Lá no topo do gráfico, ninguém precisa de força, porque a gente já subiu até lá. Desceu, força, show, pullback, stop logo abaixo, alvo logo no topo. Agora você está vendendo, se no caso tendência de queda, a gente vai descendo, vem para o pullback de alta, força compra vendedora, aí a gente entra logo após o fechamento do candle, stop acima com o objetivo no fundo. Muitas vezes, como é que você pode agora identificar onde que teoricamente vai estar aparecendo esse candle de força para você? Normalmente você vai estar aparecendo justamente após esses toques nessas retrações do Fibonacci. Então, se a gente está subindo, você já sabe que vai entrar em candle de força após o pullback, você marca o Fibonacci. Marca o Fibonacci daquele último movimento, topo até o fundo, vai ver onde é que vai ser aquele 50% ou 61,8%, e naquele nível lá, você vai estar esperando o candle de força para entrar com o stop logo abaixo e o objetivo logo acima no topo ou no fundo, ou logo abaixo no fundo.
Paula, não entraria naquele candle porque a gente já estaria logo acima, logo próximo aqui do topo. E além disso, seria a máxima do dia também. Então, quando a gente está subindo aqui e aquele candle aparece lá em cima, a gente estaria na máxima do dia. E quando a gente está na máxima do dia, a gente já não estaria operando, no caso, o candle de força. A gente estaria operando o rompimento, né? Então, no caso, rompimento, muitos deles falham, então por isso que a gente nem entraria. Agora, quando a gente está aqui embaixo, logo após o pullback, aí tranquilo, a gente está indo em direção àquele rompimento. E a gente sempre sai antes do rompimento. Entra aí naquele último candle lá. Paulo, você costuma operar mais de uma vez no dia? Tipo, viu queda, entrou na operação, acabou, ou faz várias entradas durante o dia? Durante o pregão? Cara, eu faço várias. Não faço um único trade, não. Mas também não fico, tipo, o dia inteiro operando milhares de vezes, porque eu também não quero ficar pagando um monte de corretagem. Eu faço, tipo, umas 5, 7 trades. Que eu tento manter dentro dessa média. Agora, se aparece mais, tranquilo. Mas também não fico só porque é day trader, você tem que ficar o dia inteiro operando. Não. Se para mim eu tô vendo que não tá dando nenhum sinal, se não tá ocorrendo muita coisa, se não tem muita volatilidade, eu também já saio fora. Eu também não fico forçando nenhum trade. Agora, se eu já fiz uns 5, 7, eu já sei que eu já fiz bastante, mas eu ainda fico no mercado só para saber se vai ter mais alguma oportunidade ou não. Mas não, um único trade por dia, a não ser que só apareça uma única entrada no dia. Aí eu só entro uma vez. Agora, se não tem o número de trades, porque entradas aparecem o dia inteiro, né? Então eu tô sempre ali de olho. Paula, nos primeiros minutos da manhã eu opero. Eu diria que os 15, 20 primeiros candles que estão ainda dentro daquela primeira hora são um dos melhores minutos do dia para você operar, que é aquele minuto que abriu o mercado e todo mundo está de olho. Agora, o que acontece? É um pouquinho mais arriscado, porque você não tem muita informação, né, nos primeiros minutos, mas em termos de rapidez, ele obviamente vai ser bem maior. Então, como é que você faz para operar primeiros minutos do dia? Você precisa saber onde é que o mercado está abrindo em relação ao dia anterior, se é um gap de alta, você precisa saber se ele está, por exemplo, rompendo algum topo anterior, então no caso, esse gap de alta aqui, rompendo esse topo anterior, então a gente tem um rompimento e já na abertura desse gap a gente faz aqui um doji, seguindo de um candle de força, gap de alta. A gente já vinha uma tendência de alta. Então, assim, os primeiros candles dá para pegar de repente até um scalp ou algo dessa forma já na abertura do mercado. Quando eu estou operando futuros, por exemplo, Nasdaq ou óleo, muitas vezes a abertura não te dá tanta oscilação como por exemplo, no mercado de ações. No mercado de ações nos Estados Unidos, você de repente abre num gap de 300, 400% de alta e já na cara, na abertura, já dá uma super venda pelo fato de ter abrido 400% de alta. Então, na abertura, às vezes, te dá uma única oportunidade que você vai ter naquele dia inteiro. Né? Por exemplo, isso acontece muito no mercado de ações, que é o principal que eu opero abertura de mercado. Agora, mercado futuro, né? Nasdaq, S&P, óleo, mini Russell ou ouro, são alguns ativos que na abertura não te dá tanto, até porque às vezes nem tem um gap muito grande, é mais uma continuidade, e além também de ser um mercado que está aberto 24 horas, então não te dá também uma oportunidade de ter um gap, porque ele já vem continuando o movimento desde sempre, né? Galera, alguém tem mais alguma pergunta aí? A gente tá quase fechando, tem 1h18 que já que a gente tá aqui. Se alguém tiver mais algumas perguntas aí pra gente fazer aqui um fechamento. É isso aí, Paulo. M2 significa gráfico de 2 minutos e M5 é um gráfico de 5 minutos. Everton, pode mostrar FR1 de compra? Ainda tem dúvidas na entrada de compra. Tendência de alta. Deixa eu limpar um pouquinho isso aqui só.
Tendência de alta, a gente vai estar esperando os pullbacks de queda. Então, normal, a gente vai ter um pullback aqui. Depois a gente vai ter um pullback aqui. E depois a gente vai ter um pullback aqui. Esses são todos os pullbacks que a gente está tendo na tendência de queda, né? Então, a gente vai estar olhando lá. Vindo para o pullback. Se a gente for operar o FR1 como rompimento de pivô, a gente vai ter esse pivô aqui em cima, que vai ser esse mini topo. Você poderia operar logo após o rompimento dele. Se você quisesse operar o FR1 com compra, no caso aqui, com rompimento de pescoço, seu pescoço nesse pullback aqui seria exatamente aqui embaixo. Nesse candle vermelho que formou aqui. Como é que você define o pescoço? A gente vai estar descendo. A gente vai estar descendo. A gente vai começar a subir. O pescoço vai se formar justamente no momento que a ponta vendedora vai dar uma tentativazinha e não vai conseguir continuar subindo, aqui no caso aqui a ponta compradora. Então quando eles vêm aqui em cima e formam esse doji, a gente meio que tem uma linha aqui em cima que formou uma mini resistência. Né? A gente percebe até que depois formou mais um candle, não conseguiu passar daquela linha ali, e mais um candle e não conseguiu passar daquela linha ali, até que vem um candle de força e explode. Então aqui seria o candle a linha do pescoço. Você poderia entrar logo após o rompimento ou logo após esse primeiro pivô aqui. A gente sobe de novo, vai lá naquele topo duplo, desce aqui e novamente faz o FR1. Você poderia, nesse caso aqui do lado, operar pelo pivô. Nesse caso aqui, nesse quadrado. Como é que a gente define o pivô? A gente vai estar subindo, normal. A gente vai descer. A gente desceu e a gente subiu um pouquinho aqui, ó. Né? A gente subiu. Se você marcar, por exemplo, um gráfico de linha, cara, você vai pegar isso aqui bem mais fácil. Deixa eu só de marcar aqui. A gente vai ver que a gente subiu, né? A gente subiu lá, desceu e subiu. Então, no caso aqui, a gente tem um pivô. Esse é ponto de entrada logo após o rompimento. Bom, candle de força, rompeu, continua subindo. Aqui, super pullback, normal. Onde é que vai ser a nossa linha do pescoço aqui? Nossa linha do pescoço vai ser exatamente aqui, ó. Por quê? Porque aqui a gente tem um candle de força, comprador, bateu ali, desceu. Depois a gente tem um candle de novo que bateu lá e desceu. Então a gente tem essa linha imaginária aqui que está segurando, tá segurando as tentativas de continuidade. Então ali a gente tem um pescoço, rompeu, bom, objetivo lá em cima, estava aqui abaixo. Ou você poderia entrar logo após o rompimento da própria linha, que no caso formaria um pivô também. Isso que poderia ser usado tanto como pescoço como pivô, esse exemplo aqui no caso, esse exemplo específico. Entendeu, cara? Quais ativos você considera mais fáceis de operar? Os do Brasil ou os dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, cara, com certeza. Muito, muito mais fácil, muito mais consistente, muito mais volume, muito mais movimento, muito mais confiança nos sinais. Estados Unidos, com certeza. Paulo, uma pergunta: quanto mais os pavios são longos, isso significa o quê? Quanto maior for o pavio, mais força contrária existe naquele candle. Então, no caso aqui, esse último candle aqui do mercado que fechou, pavio gigantesco, a gente percebe que é um candle verde, mas a gente percebe que esse candle aqui é completamente dominado pela ponta vendedora. Que quando o pavio formou, a gente tinha esse candle indo até lá em cima e a ponta vendedora fez o negócio descer até lá embaixo, vendendo eles aqui. Então, no caso, a gente tem isso aqui de candle verde, a gente tem isso aqui de candle verde e isso aqui de candle vermelho. O pavio você sempre pinta com a outra cor, tá? No caso, para diferenciar. Então, a gente percebe que nesse candle aqui, a ponta vendedora está mais forte que o vermelho, que o verde. A gente tem... Onde é que tem um pavio aqui? Bom, aqui embaixo a gente tem esse pavio aqui, ó. A gente tem esse candle aqui, vermelho com pavio verde. No caso, a gente marca o pavio. Opa, o pavio.
E no caso, o pavio vai ser sempre da cor contrária. No caso aqui, tudo isso aqui é verde. Imagina que tem aqui, no caso, igualado, né? A ponta compradora e vendedora de força. Então, no caso, quanto maior for o pavio, cara, maior é a força pro outro lado. Então, no caso aqui, verde, paviozão. Isso aqui tudo vermelho. O pavio é sempre a cor contrária. Jorge, tempos gráficos versus vezes zoom tem diferença operacional? Não entendi a pergunta, cara. Valeu, Paulo. Tito, eu falei agora sobre a linha do pescoço, cara. Você entendeu? Agora que eu vi sua pergunta ali. Por exemplo, aqui a gente tem um pescoço aqui. Pescoço, cara, é aquele momento que a gente não consegue romper uma linha imaginária. Então, por exemplo, a gente está descendo 3 candles de queda, um candle verde, mais um candle verde, mais um candle vermelho, mais um candle verde. A gente percebe que a gente tem uma mini resistência aqui, que todas essas sombras estão batendo exatamente nessa linha aqui, ó. Aqui de novo. Então isso daqui é a nossa linha de pescoço. Show. Valeu. Galera, 5 minutinhos aqui. Quem tiver mais alguma pergunta para fazer um fechamento aqui. Falamos bastante. Paulo, ah, por que você não utiliza médias móveis? Cara, eu não uso nenhum indicador porque o indicador ele acaba atrapalhando. E principalmente quem é iniciante acaba atrapalhando mais do que ajuda, cara. Porque o objetivo principal das médias móveis é mostrar tendência. Essa é o objetivo principal de uma média móvel, é mostrar a tendência, no caso, o movimento médio. Por algum motivo, cara, alguém inventou de operar uma média móvel. No caso, tem uma linha aqui imaginária passando e alguém, no caso aqui, ó, uma linha aqui passando, né? Faz conta, uma média móvel, e alguém inventou de comprar quando abate na linha. O negócio nem existe para fazer esse tipo de coisa, é só para te dar uma direção do movimento. Então, no caso, acaba atrapalhando no meu ponto de vista, porque é um indicador e te dá uma informação atrasada. No caso, você não precisa de uma média móvel para te mostrar tendência, né? Porque o objetivo da média móvel é te mostrar tendência. Você não precisa disso para identificar tendência no gráfico. Então, por isso que eu não indicaria. E por isso que eu também não uso, assim como nenhum outro indicador. Paula, qual é o seu setup preferido? Pode falar, eu diria 4 passos, FR1, CF6 e algumas estratégias de price action também. Resistência é uma coisa, tipo, comprar suporte no candle de força verde, vender resistência no candle de força, no candle de força vermelho, é uma coisa, deveria ser a primeira coisa que todas as pessoas aprendem quando vêm para o mercado. Essa é uma das estratégias mais fáceis e a mais simples, só para pegar aquele know-how. Porque base de price action é você ter esses níveis no gráfico. Só que tem muitas pessoas que acabam sempre pensando que price action é apenas você identificar suporte e resistência. Mas price action tem inclusive pessoas que falam que price action é só suporte e resistência. Mas na verdade price action tem muito mais coisa do que isso. E naquele episódio do Pod TV sobre price action, que por sinal é um dos mais votados, né, que tá rolando a votação de qual é o próximo episódio do Pod TV, e o price action tá na frente com uns 30, 40% dos votos. Lá eu vou explicar muita coisa sobre price action que vai muito além do que suporte e resistência. CF6 é uma estratégia de reversão. Né? Tem 4 passos que é reversão, tem o FR1 que é continuidade, mas o CF6 é uma de reversão junto com os 4 passos, um pouco diferente. Tem CF5 também. Mais pra frente eu vou explicar essas coisas aí. Principalmente na parte do price action que eu vou estar falando sobre CF6. Do episódio 4, que é o price action.